Esse vídeo aqui é para dois tipos de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que têm alguma dívida com algum banco, seja Banco do Brasil, Bradesco, Santander, até Banco Inter. Se você tem dívidas com algum desses bancos, você precisa ver esse vídeo até o final para ver se faz sentido para você participar do programa Desenrola Brasil. Segundo, para aquelas pessoas que estão curiosas para saber se realmente esse programa é ou não é interessante e se ele realmente vai descontar aí cerca de 90% das dívidas das pessoas. Será que agora os bancos são os bonzinhos da história e vai dar desconto para todo mundo à torta e à direito? Calma lá, eu já vou te explicar. Mas indo direto ao ponto, a grande promessa desse programa do governo federal, em parceria com os bancos, é conseguir descontos de até 96% das dívidas das pessoas e ainda conseguir parcelar essas dívidas em 10 anos. Ah, Marcel, mas deve ter alguma pegadinha aí. E, sinceramente, não, é isso mesmo. Mas eu vou te explicar mais detalhes como funciona e por que os bancos entraram nessa aí. Nossa, careca, mas como os bancos são bonzinhos, né? Vai perdoar as dívidas de todo mundo aí, geral, sem ganhar nada com isso? É aí que você se engana, o banco nunca perde. A realidade é que o governo federal liberou até 50 bilhões em créditos para os bancos que participarem desse programa Desenrola Brasil. Ou seja, quanto mais descontos os bancos darem, mais dinheiro eles vão ganhar. Ou seja, eles não vão perder nada com isso. A grande pergunta que eu deixo aqui logo no começo do vídeo é: quem então vai pagar essa conta? Eis o mistério da fé. Esse programa, na verdade, está dividindo opiniões. Tem bastante gente apoiando e algumas pessoas criticando também o formato desse programa. Um dos grandes críticos a esse programa é o candidato a presidente Ciro Gomes. Ele falou um monte de coisa, meteu a boca sobre esse programa do governo federal. Mas a grande ideia nesse vídeo aqui é eu mostrar para você os dois lados, os positivos e os negativos desse novo programa do governo. Então, para você entender, esse é um programa de renegociação de dívidas. Realmente é para isso que ele vai funcionar. E ele foi criado pelo governo federal com o apoio da Febraban. E está valendo desde o dia 17 de julho de 2023. Então já está valendo a partir de agora. Mas quem que pode participar desse programa então, careca? Em resumo, qualquer pessoa pode participar desse programa desde que tenha contraído alguma dívida com algum banco e ela tem uma renda de até 20 mil reais. Então, basicamente, eu creio que mais de 95% da população brasileira tem direito a participar desse programa, caso tenha dívidas com algum banco. O grande objetivo desse programa é limpar os nomes das pessoas, renegociando essas dívidas, fazendo com que elas fiquem livres para fazerem novos empréstimos. Uma coisa que você precisa entender é: você não vai participar do programa e vai sumir a sua dívida. Não, você vai renegociar ela, pagando aí com um valor com desconto, né, abatendo alguns juros das dívidas e também podendo parcelar ela por mais tempo. Quando você faz uma renegociação dessa dívida, você sai da lista de inadimplentes, seu nome fica limpo novamente e você tem condições de talvez pegar um novo empréstimo, contrair novas dívidas e aí você pode ir pagando essa dívida com o tempo. É aquele ponto. Muitas pessoas talvez vão entrar no programa e contrair outras dívidas. E para participar do programa, cada banco tem uma regra um pouco diferente e eu vou passar aqui para vocês como vai funcionar. Começando pelo Banco da Caixa. A Caixa, se você negociar e você conseguir quitar à vista a sua dívida, você consegue descontos de até 90% e ainda consegue parcelar essa dívida entre 12 a 96 meses. É só você digitar no Google aí o site Caixa Desenrola, que você já consegue negociar isso aí pela própria internet mesmo. Agora, se a sua dívida está com o Banco do Brasil, lá a regra é a seguinte: se você conseguir pagar à vista, o desconto pode chegar em até 96% e você ainda tem condições de parcelar em 120 meses. Como que você faz para você parcelar isso aí, para você negociar? Ou você entra no site BB Renegocia, ou então pelo aplicativo do Banco do Brasil, ou você pesquisa aí o número do WhatsApp do Banco do Brasil, você consegue fazer tudo também
por esses 3 meios. Agora, se a sua dívida agora está nos bancos privados, por exemplo, Santander, no Santander, se você pagar à vista, você consegue até 90% de desconto, parcelar em até 120 meses. O site é o Santander Renegociação ou o telefone direto da Central do Santander. Já o Banco Inter, que é um dos únicos bancos digitais que estão participando do programa por enquanto, mesmo o governo querendo incluir outros bancos como o Nubank e outras instituições, por enquanto o Banco Inter é o que já abriu que vai participar do programa. E lá você consegue descontos de até 90% se pagar à vista, parcelar em até 36 meses, e você pode fazer através do site do Banco Inter, pelo aplicativo ou pelo call center. Marcel, mas e o Itaú e o Bradesco, que são outros bancos gigantes que muita gente pode ter dívida nesses bancos? Esses 2 bancos não revelaram abertamente qual vai ser as condições e você precisa entrar em contato para eles fazerem a negociação diretamente pelo seu perfil e pelo seu tipo de dívida. Então você precisa entrar lá no site do Itaú, por exemplo, é o site Itaú Renegociação, e no Bradesco, Bradesco Dívidas. Entra lá ou vai direto numa agência, entra lá, fala na agência que você quer participar desse programa e eles vão fazer uma simulação de quanto que vai ser o desconto e quais as formas de pagamento. Mas e aí, careca, vale ou não vale a pena eu participar? A grande questão é a seguinte: se você tem uma dívida, a melhor forma de você se livrar dela é sim renegociar e se livrar dessa dívida o quanto antes. A partir daí, você precisa criar uma organização financeira e não fazer novas dívidas. Esse é o grande erro da população, que se livra de uma dívida, já entra em outra e às vezes vira essa bola de neve que ela nunca consegue ter uma vida financeira saudável. Então não adianta nada você limpar o seu nome e sair correndo e fazer um outro empréstimo e entrar numa outra dívida. Então o que eu quero que você entenda a partir de agora é: organize a sua vida financeira, renegocie sua dívida, consiga adequar o pagamento dessa parcela dentro da sua realidade financeira e não contrarie uma nova dívida. Você precisa quitar primeiro essa, desenrolar, realmente limpar, se livrar disso, para depois você seguir o baile. Então, para você que tem dívida, sim, é uma boa alternativa. Então, a minha recomendação para você que tem uma dívida é: entre em contato com o banco que você tem essa dívida e você já veja aí o desconto que você vai conseguir, qual o tipo de parcelamento que você vai conseguir, porque essas dívidas bancárias, o pesado mesmo são os juros. Às vezes uma dívida de R$1.000 pode se transformar em 50 mil, 60 mil reais por conta de todo o juro composto que está embutido nessa dívida. E quanto antes você renegociar isso e você conseguir participar desses programas de renegociação, isso é muito bom para você diminuir esses juros e isso vai fazer uma grande diferença para você conseguir limpar o seu nome. Mas agora, se você não tem dívida e está aqui só de curiosidade realmente para saber se esse programa é ou não é interessante, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse programa e da onde surgiu essa ideia. O candidato Ciro Gomes, ele é o grande crítico do programa, né? Mas por que ele está tão assim em evidência sendo crítico do programa? Porque nas campanhas dele, uma das promessas dele era o quê? Era limpar os nomes das pessoas. E só que segundo ele, o programa Desenrola é bem diferente da proposta dele. Segundo o próprio Ciro Gomes, esse programa do Desenrola só vai postergar uma dívida e não vai fazer com que as pessoas se livrem da dívida. Mas isso é claro, é um programa de renegociação, não um programa de quitar as dívidas. É totalmente diferente, né? Segundo o próprio Ciro, ele diz que o programa ele é bem diferente do dele, né? E o Desenrola só é bom para os bancos. Mas por que ele está dizendo que só é bom para os bancos? E a grande questão é a seguinte: lembra lá no começo do vídeo que eu falei que será que os bancos são bonzinhos ou não? E a grande questão está aqui. Por que os bancos estão tão interessados em que as pessoas participem do Desenrola Brasil? E a grande verdade é que os bancos irão receber um incentivo de até 50 bilhões de reais. E o próprio ministro Haddad já confirmou isso. Ou seja, como vai funcionar? A cada real de desconto que o banco der, ele receberá esse mesmo valor em incentivos. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa consegue um desconto de 20 mil reais numa dívida, o governo vai dar de crédito para esse banco os mesmos 20 mil reais. Então, o banco não vai sair perdendo. Então, é uma forma que o banco encontrou, junto com o governo, de receber isso. Se não receber da pessoa, vai receber do governo.
Essa é uma alternativa que tem como objetivo do governo, o objetivo do governo é limpar o nome de cerca de 1,5 milhões de brasileiros, fazendo com que essa pessoa volte ao consumo do dia a dia, porque não vai ter mais restrição no nome. E a minha opinião quanto isso é o quê? Muitas pessoas precisam realmente, é uma boa alternativa para quem está precisando e para quem já tem uma consciência de que se enrolou, precisa de uma ajuda para se livrar, para começar uma vida financeira nova. Porém, o que me incomoda um pouco com isso é que sempre no Brasil, quem é beneficiado são aquelas pessoas que não honram com o compromisso. Ou seja, quem não cumpriu com os seus deveres, em resumo, acaba incentivando com que as pessoas façam novas dívidas, porque lá na frente vai ter uma renegociação, vai conseguir um descontinho, vai ter um jeitinho brasileiro e tudo mais. Mas aquelas pessoas que pagaram seu carnê todo dia, em dia, bonitinho, certinho, não tem benefício nenhum com isso, pagaram um monte de juros e acabavam que no final das contas não tem benefício nenhum com isso. Então, esse é o que me incomoda um pouco, porque no Brasil o bom pagador nunca é valorizado, agora o mal pagador sempre acaba se dando bem no final. O segundo ponto é esses 50 bilhões. Beleza, alguém vai pagar essa conta, né? Afinal de contas, o governo está dando de crédito para esses bancos. Mas quem está pagando por isso, certamente, somos nós. Eu, você aí, através dos impostos altíssimos que nós pagamos todos os meses. Mas e aí? E a sua opinião? Qual que é? Deixa aí nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Abraço do Careca. Tamo junto.